Boa, estamos de volta com o Flávio. Simões, seja bem-vindo. Simões, mais fácil às vezes, tivemos bons momentos em roadshow, mais fácil às vezes um roadshow do que aqui agora, né, cara? Ao vivo e a cores, Exato, né? exato. O show a gente está mais. É a recorrência Já, nossa, né? já é recorrência nossa, vamos falar bastante dessa estratégia do BMG aqui hoje, no tema de captação e liquidez. Eh, E vou começar com você, Simões, nessa primeira Legal. fala aqui. Quais as alavancas de gestão de liquidez atual que o banco tem e como que ele pode usar? Tá. Eu acho que aqui você está bem familiarizado com isso, que você me ajuda bastante no trabalho de recorrência que a gente tem feito no banco nesse sentido. Acho que o principal foco do banco nesse último ano e meio tem sido justamente a diversificação das fontes de funding, mas também, ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho, a gente busca também uma melhor percepção do case do banco e o impacto positivo que isso pode ter no na nossa curva de preços, enfim, nosso spread de crédito como um todo, né? Isso faz tanto uma mudança de cultura para a gente ter essa abordagem direta e clara com o investidor, como várias estratégias que têm sido implementadas nesse período, né? Como que eu poderia elencar assim, uma sequência de alavancas ou instrumentos e formas que a gente tem atuado no mercado, né? Primeiro, e eu acho que isso para quem acompanha o case do banco recente, é essa presença mais forte e constante no mercado de capitais. Então, essa recorrência que a gente tem tido não é uma coisa pontual, isso aí vai continuar, vocês podem ter certeza disso, tá? Um outro ponto importante, e o próprio Flávio cita bastante isso sempre, a questão do banco ter uma carteira de ativos de uma qualidade diferenciada, super adaptável a operações de securitização com muita qualidade. O banco sempre foi reconhecido e fez muito nisso no passado, e a gente também está utilizando isso como sendo um vetor principal, e vamos nessa direção com bastante força e acessando o mercado também. Um outro ponto, além do mercado institucional público, aberto, a gente também tem feito parcerias estratégicas com parceiros, vamos dizer assim, no sentido de trabalhar ativamente a nossa carteira de ativos, e aí podem ser, por exemplo, operações de cessões, onde a gente consegue também o vetor fund, mas também consegue um componente de melhor alocação de capital e etc, né? Então é virtuoso nesse sentido também. Um pouco do que os nossos colegas que estavam aqui antes colocaram também a questão do banco digital, né? E aí entra o canal orgânico. O canal orgânico são os clientes do banco digital que estão lá dentro. Esse canal hoje tem cerca de um bi 300, um bi 400 milhões de reais, bilhões de reais, mas o interessante é ver a curva de crescimento, né? A gente vê uma evolução de 12 meses, ele cresce forte, cresce acima de 50%, e essa derivada da aceleração eu vejo como sendo um crescente, olhando para frente. Vai ser um canal que vai ter muito mais a ocupar no nosso mix, né? E também, eu acho que por fim, a gente captura também bastante sinergia interna com a nossa carteira de atacado, onde os principais instrumentos que eles utilizam são os depósitos, as operações compromissadas, mas que são um fund que também encaixa bem naquela porção de ativos de curto prazo que a gente tem. Então, quando a gente coloca todos esses elementos juntos, o que a gente vê? A gente vê um conjunto amplo, diversificado, que dá conforto na execução da estratégia do banco como um todo e também com relação à adequação dos níveis de liquidez em geral. Eu acho que esse conjunto todo é um pouco das alavancas que a gente está mais focado nesse momento. E eu queria pegar, justamente foi uma dessas alavancas que você comentou, e trazendo até uma frase que você fala realmente todo o nosso roadshow, né? Mas não estamos aqui captando, estamos aqui construindo uma curva, É, uma estratégia de recorrência, etc, etc. E aí a gente isso. volta e você fala, olha, como eu prometi, estou aqui de novo. Sim. Nessa estratégia de recorrência, Simões, no mercado institucional de dívida, né? Já Uhum. temos visto os benefícios dessa estratégia. Se eu não me engano, essa foi a terceira emissão de letra Sim, pública, isso. Eu teve posso até comentar emissões. um pouco essa emissão desses pontos que você está levantando, Danilo. Enfim, você é envolvido direto nessas questões do roadshow e dessa interface com o investidor. De fato, acho que desde o ano passado, a gente colocou esse canal institucional como sendo o canal principal, é um foco e é um centro para a gente. Então, de fato, a gente tem buscado alavancagem nisso. Quem está acompanhando o banco, você falou terceira emissão agora, principalmente nas LFs públicas, isso está bem evidente. De fato, a gente está sendo recorrente a cada 6 meses, e essa recorrência não é um negócio que vai acabar do dia para a noite. Não, pelo menos nos próximos 2 anos a gente vai continuar construindo essa relação com os clientes institucionais, fazer o estoque que proporciona uma maior liquidez nos nossos instrumentos que o mercado adquire,
Isso tem sido uma verdade não só na questão das letras públicas, mas as letras financeiras também, as bilaterais, elas têm aumentado o volume, então é uma relação virtuosa nesse sentido. A questão de construir o relacionamento no mercado institucional, ela tem um algo mais, né? Que é justamente essa questão de você trazer esse investidor, que é o investidor que é o alocador da poupança disponível no Brasil. Então, os investidores institucionais são aqueles que alocam a poupança nos melhores instrumentos. Então, é um bolso infinito, interminável, que contribui de forma fundamental nessa questão de trazer diversificação de funding, mas também na precificação. É o investidor mais técnico. E quando você faz essa inserção face-to-face com ele, traz o case de forma clara, mostra o que é o BMG, o que é estratégia, ele vai avaliar de uma forma muito mais consciente, técnica, o teu risco. E com isso vai precificar da maneira mais correta teu preço. E isso é um mecanismo que se retroalimenta em outros tipos de funding que a gente vai acessar. Então, uma relação super virtuosa nesse sentido, tá? Além disso, eu falei muito das letras financeiras, a gente tem acessado também diversas outras estruturas de instrumentos. Um exemplo são as debêntures, colocando exemplos frescos aqui. Semana passada a gente liquidou nossa terceira letra financeira. Sim. Dentro de um mercado que está passando por essa transição política super, enfim, instável nesse sentido, mas foi um book de super qualidade. Quando a gente olha a construção da curva letra a letra que a gente tem emitido, essa aqui apresentou uma eficiência de preço em relação às outras duas. Na operação de 2 anos a gente emitiu a 1,75, as outras tinham sido a CDI mais 1,80. Um outro exemplo importante também nesse sentido, a operação de debênture securitizada que a gente fez em agosto, final de agosto, R$1 bilhão, também com uma operação de 5 anos, com preço CDI mais 1,75, a gente compara com uma recente que a gente tinha feito alguns anos atrás, uma eficiência enorme de preço. Eu acho que tudo isso não é simplesmente a emissão que a gente fez lá atrás, que a gente fez hoje, é a proximidade do investidor, entender a tua mensagem, entender a estratégia e aí precificar melhor o risco. Tá? E dá para falar um pouco dos próximos passos, Simões? Sem dar Cara, eu vou ser um pouco mais assim, eu vou falar que o próximo passo é reforçar o passo atual. Tá. Então essa estratégia tem que ser de continuidade, o que eu posso prometer é que a gente vai cada vez mais ter uma relação ampla, aberta, transparente com os investidores. E só uma questão que me veio aqui, que é uma referência importante, quando a gente pensa de benefício, acho que tem dois. Um que foi claro já no balanço do banco, que foi a emissão de 2 letras financeiras subordinadas, né? Os próprios investidores nos procuraram, conhecendo o risco do banco, querendo um pouco mais de yield, querendo um produto um pouco mais de longo prazo, e a demanda na área de RI. A demanda na área de RI, desde essa estratégia, aumentou bastante, não só do time de equity, mas também dos times de dívida, e isso é muito bacana, né? Analista que não faz pergunta, gestor que não questiona, cara, não toma risco. Então, esse aumento da demanda eu acho muito bom. E a troca com os investidores é cada vez mais constante, enfim, isso olhando para frente, eu acho que é uma construção super virtuosa. E Simões, além do segmento institucional, que outras formas temos de reduzir o nosso prêmio de risco nesse sentido? Tá, vamos lá. Eu acho que, quando a gente fala de risco, o que é risco? O cara que vê risco, ele vê que ele tem pouca informação, é incerteza, né? Risco é incerteza. Então, eu acho que sempre, quando a gente está falando em como mitigar risco, você tem que trazer confiança. Confiança você faz fazendo a interface com o mercado. Então, outras formas, eu acho que eu consigo citar algumas, mas a principal é justamente continuar esse trabalho de abrir novos bolsos e trazer essa transparência do case. Daí aonde que entra o ponto importante. Principalmente o banco mostrar sua estratégia de forma clara sempre para o mercado, como a gente tem procurado e mais, e aí é um trabalho principal até seu, Danilo, e parabéns por todo esse trabalho, mas é isso aí, trazer a informação. Nós aqui, do ponto de vista que acessa mercado de capitais, trazer também o case e o acompanhamento e mostrar a aderência do que a gente tem falando, e isso vai ser virtuoso no sentido de redução ou percepção de risco, né? Porque você mitiga justamente esse fator de incerteza. Um segundo, que daí seria um canal, e eu acho que até o Flávio pode falar com mais riqueza depois, a questão do canal orgânico, né? O canal orgânico, os nossos colegas colocaram aqui o crescimento, todo o potencial, ele traz um funding perene, de qualidade. E dentro do nosso mix, hoje ele ainda é um secundário, mas que eu vejo bastante alavancagem no sentido de complementar de uma forma virtuosa e aí também diversificando a questão do risco, né? Ô Flávio, aproveitando essa bola levantada do Simões, você pode trazer também um pouco da sua visão
sobre esses dois aspectos, por favor? Claro, eu acho que quando a gente olha para prêmio de risco, no final das contas, quanto mais a gente amplia nossas fontes de funding, quanto mais bolsos tem que a gente pode acessar, obviamente mais a gente diminui o nosso prêmio de risco, uma vez que nossa necessidade de capital está dada, a gente sabe quanto funding a gente precisa para suportar o nosso crescimento de carteira, então, óbvio que quanto mais bolsos, mais barato tende a ficar esse funding. O Simões mencionou agora a questão da captação orgânica, e essa é uma frente que a gente de fato tem apostado bastante, tem visto um crescimento interessante. E qual que é a principal vantagem aqui? Esse funding não só é uma frente de captação razoavelmente barata, mas também é de altíssima qualidade, porque ele é um funding perene, né? Uma linha de funding altamente pulverizada. Você tem por trás ali milhares de clientes, milhares de investidores, então é uma linha que é bastante perene, a gente pode contar com ela e sabe que ela vai continuar crescendo. Tem com outras linhas de negócio. Exatamente. E além disso, além da captação orgânica, eu queria também citar aqui um outro ponto, que é a nossa parceria relativamente recente ainda com a Araújo Fontes. Né? Desde que a gente iniciou essa parceria, ela tem rendido já bons frutos aqui para Araújo Fontes e para o banco. A gente pode contar aqui a questão do AUM, né, do Asset Under Management, da gestora, que tem crescido. E, obviamente, que com isso o banco também coloca no seu portfólio uma gama mais ampla de produtos de investimento e, com isso, consegue, obviamente, também puxar mais depósitos, mais CDBs, mais letras financeiras, mais, eventualmente, produtos de securitização de ativos, o que, obviamente, gera um funding para as operações do banco. E eu acho que o outro ponto aqui, que é bastante relevante, que o Simões colocou, é que na frente de securitização de ativos a gente tem uma ampla expertise nisso aí, né? Mas a gente pode explorar um pouco mais disso mais adiante. Só um comentário que eu achei muito interessante, né, fazendo reforço do Sandoval, como que de fato é a estratégia das investidas. Né? De novo, Flávio citando um exemplo aqui da Araújo Fontes, nossa sociedade, amplia a centralidade no cliente, né? Então a gente leva mais produtos e serviços como Wealth Management, novos fundos e realmente olhando, né, fazendo reforço da fala da Ana, de um banco completo atendendo o cliente em toda a sua necessidade. Mas Flávio, olhando para as perspectivas de crescimento das operações do banco, acho que é um pouco disso mesmo que você já estava provocando aqui. Quais que são as oportunidades de capital nessa discussão? Tá. Eu vou falar aqui, basicamente, eu acho que tem 4 grandes frentes aqui para a gente explorar. Duas delas eu acho que são bem óbvias. Uma, a gente fala já há algum tempo, em praticamente todas as nossas divulgações, que é a questão da marcação a mercado negativa que a gente tem no nosso patrimônio, devido ao modelo de hedge que a gente utilizou, um hedge econômico, mas não um hedge contábil. Então ele gerou uma marcação negativa que hoje consome 3 pontos do nosso índice de Basileia. A notícia boa é que, ao longo do tempo, essa marcação negativa vai fechando, né, dado que existe o hedge econômico. Então é capital que a gente recupera ao longo do tempo. Além disso, tem um ponto também que também é notório, que a gente é um banco gerador de resultado. A gente, ano após ano, a gente tem gerado resultados, e diferente de algumas empresas que apostam puramente no modelo de crescimento, a gente tem conseguido, ao mesmo tempo em que a gente apresenta um crescimento de carteira superior a 50%, a gente ainda assim tem conseguido apresentar resultados relevantes. Então isso obviamente nos permite crescer mais, nos dá mais capital para embasar o nosso crescimento. E tem outros 2 temas que eu gostaria de tocar, que são 2 possibilidades, são 2 alavancas que a gente pode aí puxar ao longo dos próximos meses, do próximo ano. Uma delas é a questão das dívidas subordinadas, que já foi aqui mencionado anteriormente, mas a gente ainda, nosso capital, grande parte dele, ele é formado ainda por capital nível 1, capital principal, capital do acionista. Então a gente tem bastante espaço para crescer com a emissão de dívida subordinada. E, aliás, a gente vem fazendo recentemente, né, como o Simões mencionou, a gente, há não muito tempo atrás, fez 2 emissões, cada uma delas de 250 milhões de dívida subordinada. Então podemos recorrer mais vezes a essa alavanca. E a quarta frente é a questão das cessões de carteira, né? A gente, o público investidor conhece muito bem que a gente tem grande parte do nosso ativo, um ativo
de altíssima qualidade, né? Carteiras, por exemplo, de consignado, seja o empréstimo consignado ou o cartão consignado, e agora até mesmo o cartão benefício, né? Mas também o produto de antecipação do FGTS. Essas são carteiras que são altamente securitizáveis. Por quê? Porque o risco delas, o risco de crédito delas é bastante previsível, né? Entra ano, sai ano, entra crise, sai crise. A gente sabe que, em termos de nível de inadimplência, essas carteiras tendem a ter uma estabilidade muito grande, então isso torna elas bastante propícia para instrumentos de cessão. E mais do que isso, mais do que ter o ativo de qualidade, a gente tem bastante expertise nisso, né? Ao longo dos últimos anos, aí, das últimas décadas, a gente foi pioneiro nesse play de securitização de ativos. A gente já fez isso algumas vezes, então a gente também tem bastante know-how para trabalhar com esse tipo de estrutura e colocar isso de pé, caso a gente entenda que seja necessário. Acho que o principal ponto aqui é que a questão de capital é uma questão de estratégia para a gente. A gente tem aqui diversas alavancas. Se a gente vai optar por uma ou por outra, priorizar uma ou priorizar outra, é por questão de preço e questão de estratégia do que for mais interessante para a gente no momento. Bom, obrigado, Flávio. Realmente ficou muito claro a sua fala complementar à do Simões, como que o banco usa as suas alavancas de funding, pensando nos produtos, pensando numa redução de prêmio de risco, mas também manter um colchão de liquidez interessante, e como que as avenidas de crescimento estão muito atreladas à gestão de capital nesse sentido. Aliás, eu acho que quando a gente entrou no banco, né, Flávio, o principal instrumento de funding do banco era FDIC e cessão, né? Era isso mesmo. Isso. Era o que tinha na época, né? Era o que tinha na época. Mais uma vez, Simões, obrigado. Flávio, Obrigado, queria convidar você para continuar aqui na sessão de Q&A conosco. Simões, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigado a todos.